O sol do meio-dia batia impiedosamente e qualquer pessoa pega sob seus raios poderia facilmente sofrer de insolação. Mas os moradores de pele escura da cidade se armavam com chapéus ou bandanas e uma garrafa de água fresca a essa altura do dia. Apesar de sua disposição animada e ativa, todos ficavam igualmente exaustos ao meio-dia. E se surgisse a oportunidade, todos procuravam ir para Lopes Mendes. Era uma praia relativamente isolada onde se podia desfrutar da tranquilidade e afastar o calor do meio-dia na água cristalina com uma esmeralda, longe do burburinho da cidade. Guilherme saiu de uma vielazinha e olhou ao redor. Ele era um mestiço de 16 anos de porte esguio, como a maioria dos residentes desta pequena cidade. Vestia uma camiseta velha e short cinza, indicando suas origens de uma área desfavorecida, talvez até de uma família igualmente desfavorecida. Ele olhou ao redor na esperança de encontrar alguém familiar. Andréa, você ouviu a nova música incrível do Marcelo? Ah, sim, é absolutamente fantástica. Eu amo a música dele. Você foi convidada para a festa do Carlos neste sábado? A conversa entre as duas mulheres atraentes, que haviam passado por ele, não era mais audível para Guilherme. Mas ele podia sentir distintamente o perfume agradável da mulher e fantasias masculinas começaram a surgir em sua cabeça. Um minuto depois, ele saiu disso e começou a procurar seus amigos na multidão novamente. Por sorte, não havia ninguém familiar por perto. Era o momento perfeito para dar um passeio ao longo da costa arenosa e mergulhar no mar fresco. Não encontrando ninguém, ele foi sozinho. A areia quente queimava seus pés descalços, e ele se apressou em direção ao mar para esfriar seu corpo superaquecido. No caminho, ele tirou sua camiseta. E sem tirar seus shorts, mergulhou na agradável frescura, onde apenas ali e agora se poderia sentir verdadeiramente como uma pessoa momentaneamente feliz. O calor do meio-dia anestesiava todos os sentidos e desejos, e apenas a água do mar podia restaurar a clareza da mente e a nitidez da consciência. Que felicidade! Esses sentimentos e palavras se fundiram na mente de Guilherme. Ele mergulhou em seus pensamentos e lembrou de duas místicas ardentes que havia conhecido na cidade hoje. Guilherme, camarada, o que você está fazendo aqui? Guilherme abriu os olhos e viu Carlos, seu amigo de longa data, diante dele. Tanto tempo que ele nem conseguia lembrar as circunstâncias de seu conhecimento. Provavelmente a mesma coisa que você, escapando do calor assim. Tem sido um dia bastante quente, respondeu Carlos, enxugando o suor do rosto molhado com a mão direita. Ele parecia ter aproximadamente a mesma idade que Guilherme, igualmente bronzeado pelo sol e, julgando pelo desgaste de suas roupas, não bem de vida. Ambos residiam nas favelas, um bairro de lata empoleirado no morro. As barracas empilhadas umas sobre as outras formavam um aglomerado denso, construído com qualquer material que pudesse ser recolhido. Vagamente se assemelhavam a moradias, desprovidas de janelas e móveis. Um monte de trapos velhos servia de cama, descansando diretamente no chão de terra. Cada barraca podia acomodar até 10 pessoas. A única coisa que unia esses indivíduos era a moradia compartilhada. À noite, eles se reuniam ali para dormir. E de manhã, sem trocar uma única palavra, dispersavam-se para cuidar de seus próprios afazeres conhecidos apenas por eles. Mas voltemos à praia onde Guilherme encontrou seu amigo e camarada de longa data. Apenas um dia comum hoje. Nada de especial, respondeu Guilherme. O que é de novo? Já faz um tempo desde que nos vimos. Onde você esteve se escondendo? Sim, houve uma pequena aventura. Guilherme era um daqueles que precisava sobreviver sozinho neste mundo cruel. Seus pais o abandonaram quando ainda era criança. Eles eram ou ladrões ou traficantes de drogas. Mas uma coisa era clara. Eles estavam ligados ao mundo do crime. Quanto ao paradeiro deles, Guilherme não tinha ideia.
Eles poderiam estar mortos, ou talvez encarcerados em alguma prisão mexicana ou venezuelana. Ele não estava interessado. Ele não recebeu nada deles que pudesse ligá-lo a eles de alguma forma. Em busca de sustento, Guilherme se juntou a uma gangue especializada em roubo e na escola aprendeu o suficiente para contar dinheiro. Guilherme, a educação vai te ajudar a fazer algo de sua vida, ele ouvia regularmente de seus professores, e não sem razão. Ele era um garoto inteligente que podia resolver problemas de aritmética complexa sem esforço. Mas para uma vida de crime, isso era mais do que suficiente. Então ele decidiu não perder tempo com o que lhe parecia sem sentido na época, sentado na escola, e se aventurou no mundo criminoso. O mundo do crime era uma parte integrante da cidade. Parecia que metade de sua população consistia em ladrões, e a outra metade consistia em policiais caçando-os todos os dias. Em algum distrito remoto das favelas, ou até mesmo no centro da cidade do Panamá, ocorriam crimes graves, desde assaltos até o assassinato de traficantes de drogas. Assim, os passeios noturnos, mesmo em bairros prestigiados, poderiam custar vidas. Cidadãos abastados preferem se locomover apenas de carro durante esses tempos, enquanto os menos abastados passavam suas noites em casa. O roubo em pequenas mercearias ou boutiques, das quais havia uma grande quantidade, era talvez uma das maneiras favoritas para os arruaceiros locais ganharem a vida. Foi por esse motivo que Guilherme acabou em um centro de detenção juvenil junto com outros como ele, mas ele não permaneceu aqui por mais de 6 meses. Ei, moleque, por que você está andando como se estivesse meio morto? Após essas palavras, o conselheiro acertou Guilherme habilmente nas costas enquanto caminhava atrás dele. Faíscas voaram dos olhos do menino e suas costas arranhadas doíam ainda mais. Se em uma vida comum ele teria retaliado aqui, ele teve que suportar e sofrer todo o tormento. E se um adolescente mostrasse sua fraqueza, ele sofria ainda mais. Os conselheiros que deveriam trabalhar na correção dos adolescentes os deixavam ainda mais irritados e o diretor perpetuamente insatisfeito nunca largava o chicote, que usava em qualquer um que estivesse ao alcance. Os professores nas salas de aula usavam varas para o menor deslize, e todos tinham estômagos inchados com a comida da cafeteria, e estavam constantemente nauseados. De alguma forma, essa informação vazou para o jornal e um artigo intitulado assim, "É Verdade" foi publicado, após o qual um padre local, sob o disfarce de peregrino, visitou este centro de detenção e viu por si mesmo que ele absolutamente não cumpria suas tarefas atribuídas. Isso se tornou motivo para dissolvê-lo. Foi aqui que Guilherme passou seus últimos 6 meses, como detalhou para seu camarada Carlos. Sim, não te invejo, mas agora a liberdade viver em viva. Aproveite. Ame. A propósito, olha aquelas 2 belezas. Carlos apontou para 2 garotas deitadas em toalhas sob o sol escaldante a cerca de 20 metros de distância. A praia estava deserta naquele momento, então os jovens podiam examiná-las cuidadosamente. Elas estavam usando maiôs reveladores. Era evidente que suas peles claras estavam completamente desacostumadas ao sol do sul. Uma garota com um maiô de semelhante encanto ao seu próprio deitava de costas enquanto a outra aplicava cuidadosamente protetor solar em seus ombros. Então ela começou a descer pelas costas até as nádegas. 2 jovens, um dos quais estava desesperadamente desejando afeto feminino nos últimos 6 meses, observavam tudo atentamente. Europeias. Sim, provavelmente turistas. Não acho. Acho que elas vêm aqui frequentemente. Turistas preferem praias lotadas como Copacabana ou Musada. Elas provavelmente não conhecem essas mais remotas. Sim, acho que você está certo. Locais. Provavelmente algumas garotas ricas. Qual você prefere? Carlos olhou questionadoramente para Guilherme. Você está brincando? Elas nem nos deixariam chegar a 10 metros delas. Aposto que em 5 minutos de conversa, vou saber os nomes delas.
Você é bobo, Carlos. Por que você quer se incomodar com filhos ricos? Quer apostar? Seu companheiro persistiu. Maldição. No que estamos apostando? 2 garrafas de cerveja gelada. E não me importa onde você as consegue, mas elas têm que estar nas minhas mãos em 5 minutos. Combinado. E os rapazes se bateram as palmas como costumam fazer ao fazer uma aposta. Guilherme estava realmente encantado com a beleza branca como a neve e já estava imaginando a introdução deles em sua cabeça. Naquele momento, Carlos o puxou pela mão em direção ao assunto de sua cama. As garotas, vendo que rapazes desconhecidos estavam se aproximando delas, não ficaram nem um pouco envergonhadas. Pelo contrário, pareciam quase esperar serem notadas. Vitória e Isabela, esses eram os nomes das garotas. Elas pareciam ter cerca de 18 anos por sua aparência bem cuidada. Podia-se supor que as senhoritas não eram de famílias simples. Vitória era a própria beleza branca como a neve. Seus cachos claros estavam bem arrumados e escondidos sob um pequeno chapéu vermelho, que deveria proteger sua dona do sol. E sua pele clara parecia quase translúcida sob a luz do sol. Seus olhos verdes mostravam um interesse genuíno nos jovens que se aproximavam. Isabela aparentemente tinha uma herança mista. Sua pele estava mais bronzeada, e seus cabelos pretos e olhos escuros revelavam ser mais uma local do que uma recém-chegada. Mas ambas eram adoráveis. Olá! Eu sou Carlos. E este é meu amigo Guilherme. Eu sou Vitória, e está Isabela, respondeu a beleza loira imediatamente, sem um traço de timidez. Guilherme sentiu borboletas no estômago naquele momento, mas elas desapareceram quando ele lembrou que precisava arranjar cerveja gelada para Carlos imediatamente. Vocês gostariam de algo para beber? Carlos tomou a iniciativa, como prometido. Com prazer. Mas não há bares nesta praia, então teremos que nos encontrar novamente em outro lugar. Vitória respondeu. Essa reviravolta dos acontecimentos surpreendeu e alegrou os adolescentes ao mesmo tempo. Estava claro que as garotas estavam abertas à comunicação com eles. Então nos encontramos hoje à noite no Botafogo. Há muitos bares lá, então teremos uma grande seleção de bebidas. Botafogo é o lugar mais popular da cidade onde sempre há muitas pessoas à noite. Tanto os moradores locais quanto os turistas vêm aqui para passar a noite em um dos numerosos cafés ou bares. Aqui você pode desfrutar de vinhos requintados, assim como de cerveja barata. É um local favorito para a juventude local. Carlos, entendo que você é o herói do dia e tudo mais. Mas o que vamos fazer esta noite? Não gostaria de levar nossas novas conhecidas para um bar de segunda categoria onde servem cerveja aguada? Você está me ofendendo? Compadre. Carlos tem tudo planejado. Nós avaliamos recentemente uma das mansões dos ricos locais. Então uma bela noite está garantida para nós. Cada hora não fica mais fácil, suspirou Guilherme. Depois do período na colônia, ele decidiu firmemente romper laços com o mundo criminoso. O rapaz se destacava de todos os ladrões, não apenas com sua inteligência, mas também com sua determinação. Ele havia percebido há muito tempo que havia superado a gangue de criminosos imprudentes que paravam diante de nada, embora ainda visse vagamente o que faria. Era como se estivesse esperando por algo ou alguém para guiá-lo na direção certa. Conforme a noite caía sobre a cidade, os jovens se reuniam no local marcado. Era uma fonte bem no centro da praça. Durante o dia, ela se tornava o centro de atração para todos os moradores da cidade. Pessoas mais velhas se sentavam em sua beira para descansar. As crianças adoravam brincar sob suas respingadas e numerosos turistas tiravam fotos para capturar esse lugar, não apenas em suas memórias. À noite, a fonte se tornava o local favorito dos jovens.
A iluminação brilhante que se acendia nesse horário dava a ela um aspecto romântico, porém misterioso. Isso adicionava emoção e ainda mais transbordava corações jovens com sentimentos a ponto de explodirem. Guilherme e Carlos chegaram um pouco antes do horário marcado. "Você acha que elas virão?" perguntou Guilherme. "Claro. Elas virão. Não esqueceu como Vitória olhou para você? Ela claramente está interessada em você", respondeu Carlos também. "Você é um para falar", abençoou Guilherme. Certamente ele tinha experiência em interagir com garotas e até mulheres. Mas elas eram do seu próprio círculo. Vitória era de um círculo completamente diferente, e ele não sabia como se comportar ou o que dizer na presença dela. Absortos na conversa, não perceberam seus conhecidos da manhã se aproximando por trás deles. "Vocês já estão aqui. E pensamos que os superaríamos", disse Vitória, examinando os rapazes com interesse. Como na praia, eles estavam usando shorts e camisetas. Sua aparência o surpreendeu um pouco, mas ela não demonstrou isso. As garotas estavam usando belos vestidos de coquetel e sapatos de salto alto da moda. Seus cabelos estavam arrumados. "Onde vocês gostariam de passar a noite?" "Bonitão", perguntou Carlos. "Eu prefiro o Café Torres", respondeu Isabela. "Nós costumamos vir aqui com meus pais. É muito aconchegante, com comida deliciosa e um serviço agradável." Todos concordaram com a sugestão dela e seguiram na direção escolhida. "Eles fazem um excelente churrasco aqui. E quanto às bebidas deles, eu prefiro um coquetel de jabuticaba ou pelo menos uma caipirinha. Afinal, eu já sou maior de idade." Vitória, que também já tinha estado ali antes, apoiou a sugestão da amiga. Mas naquela noite, ninguém se lembrou dos pratos saborosos. As garotas estavam compartilhando animadamente histórias de suas vidas. Elas eram amigas de infância e compartilhavam inúmeras aventuras de infância. Para Carlos e Guilherme, essas histórias pareciam tão inocentes e puras que eles não se atreviam a interromper. "Isabela, lembra quando os garotos tentaram te beijar na escola? Eles te emboscavam em algum lugar ao virar da esquina para te roubar um beijo quando você passava." Isabela corou, mas seu constrangimento logo se transformou em risadas de menina. Sim, as garotas eram puras e inocentes em seus 18 anos. Sua criação e linhagem nobre transpareciam. Carlos e Guilherme não tinham nada para se orgulhar. Eles não podiam falar de suas vidas criminosas e furtos, embora provavelmente tivessem mais experiência de vida. "Por que vocês estão tão quietos? Não tem histórias interessantes?" Guilherme tentou mudar de assunto. Parecia um pouco estranho, usualmente, jovens, quando entretendo garotas, tentam capturar a atenção delas a noite toda. Mas não desta vez. Guilherme e Carlos pareciam estar em um mundo completamente diferente. Tudo ali era diferente. As maneiras, a aparência, os tópicos de conversa e, para evitar arruinar a noite, preferiram ficar em silêncio, sorrindo em resposta às piadas das garotas. As garotas, por outro lado, estavam completamente desinibidas. Ninguém as repreendeu se, de repente, irrompessem em risos altos. Ninguém controlava cada palavra que diziam. Elas pareciam ter se libertado, algo que nunca tinham experimentado antes, e isso fez suas cabeças girarem com a onda de emoções e sentimentos. Era evidente que elas não tinham absolutamente nenhuma experiência em lidar com homens. "Nos encontramos amanhã?" Vitória olhou questionadoramente para Guilherme quando se despediram nos portões de sua casa. Era uma mansão de 2 andares em uma área prestigiada da cidade. Ele já esteve em casas semelhantes antes, quando vivia uma vida de crime. Guilherme conseguia imaginar o que poderia haver dentro: móveis requintados, pinturas caras, antiguidades e muito mais que poderiam atrair a atenção de um experiente ladrão. Mas agora ele estava em um papel completamente diferente.
um jovem apaixonado, inundado por uma atração infinita por essa bela garota loira. Claro, nos encontraremos, respondeu Guilherme. Eles se olharam e em seus olhos havia tanta emoção e ternura que ficou claro que os sentimentos deles eram mútuos. Enquanto isso, Isabel concordou em acompanhar Carlos, mas não porque estava atraída pela beleza de cabelos escuros. As garotas eram de importância absolutamente secundária para ele, e seu objetivo era diferente do de Guilherme. O amor ainda não tinha chegado até ele, mas a curiosidade o impulsionava. Ele mal podia esperar para descobrir em qual casa e em qual bairro a família de Isabel morava. Descobriu-se que eles moravam bem no centro da cidade do Panamá e em uma mansão de 2 andares feita de pedra branca em frente à casa. Havia um jardim luxuoso com bananeiras, laranjeiras e coqueiros, um conjunto padrão para esta área. Os jovens se instalaram em um dos bancos próximos. Isabel, você vai me oferecer um cocô? Não é tarde demais para você? Isabel tentou afastar seu companheiro, mas na realidade, ela não queria se separar dele. Estava tranquilo no jardim, então ninguém poderia perturbar sua conversa. Todos os membros da casa já estavam dormindo há muito tempo. Não quero te deixar, mentiu Carlos. Na realidade, ele queria dar uma boa olhada na casa e descobrir sobre a riqueza da família dela. Isabel, sem suspeitar, começou a descrever sua casa em detalhes minuciosos. Carlos descobriu que havia muitas antiguidades lá dentro, já que seu pai era um colecionador apaixonado. Muitos artefatos e itens valiosos herdados de ancestrais, como os brincos de diamante de sua avó, um colar de safira e muito mais. Tudo o que restava para Carlos era descobrir onde as joias eram guardadas. Mas mesmo isso não era um desafio enorme. Isabel, sem suspeitar, lhe contou tudo o que ele estava interessado. No dia seguinte, armado com as informações necessárias, o rapaz dirigiu-se ao esconderijo dos ladrões, o lugar onde Paulinho, o líder de sua gangue, morava. Paulinho. Eu sei onde podemos fazer um bom saque, informou Carlos alegremente. Paulinho e Carlos já eram rivais há muito tempo na luta pelo direito de ser chamado de líder. Paulinho era um pouco mais velho e naturalmente mais experiente que o Carlos de 16 anos. Então a palma da primazia foi para ele. Carlos não se opôs, entendendo que Paulinho era mais velho e, portanto, mais experiente. Toda a gangue era composta por bandidos endurecidos que não hesitavam em fazer qualquer coisa em seu negócio de roubo. Eles poderiam roubar uma senhora idosa levando suas últimas moedas. Descobriu um lugar suculento bem no centro da cidade. Verdade. Cercado por um muro de 3 metros. E a entrada é apenas por impressão digital. Disse Carlos indiferente. O que podemos pegar lá? Perguntou Paulinho. Ele era um jovem alto, de cabelos escuros, com cerca de 20 a 25 anos. Mas em sua curta vida, ele havia conseguido ganhar autoridade em seus círculos. Ele era respeitado e, ao mesmo tempo, temido com suas antiguidades. Os olhos do líder de repente brilharam, e o interesse apareceu em seu rosto. Bem, continue. O proprietário coleciona átomos antigos, e a casa está cheia de tesouros familiares. Espero que você tenha descoberto quando os donos saem de casa e se eles têm algum servo. Paulinho já tinha um plano para o crime iminente. Você está me ofendendo, compadre. Claro, descobri que os donos saem para seus afazeres por volta das 10 horas. E nesse momento, apenas os servos permanecem na casa. Quantos deles, entre um jardineiro, um cozinheiro e um gerente? Sim, são alguns. Eu vou cuidar do gerente. Vou distraí-lo com conversa sobre comprar a casa. O cozinheiro vai direto ao mercado comprar mantimentos depois que os donos saem. O limpador começa a limpar os quartos, acrescentou Carlos. Precisamos envolver mais alguém. Você tem uma pessoa confiável? Acho que encontrarei alguém naquele momento.
Carlos, lembra do Guilherme? Guilherme chegou à praia familiar muito antes do combinado para encontrar Vitória. Ele mal podia esperar para vê-la novamente. E sem esperar pelo horário marcado, ele já estava lá. Sentou-se na areia, absorto em pensamentos. Olhou para o vasto mar. As ondas trazendo de volta lembranças de seu primeiro encontro. Seu coração batia tão forte que parecia que poderia se quebrar das emoções que o dominavam toda vez que via Vitória. Ele se apaixonou por ela à primeira vista. Seu sorriso iluminava o mundo dele. Mas apesar dos sentimentos, havia algo que sempre ficava entre eles como uma barreira insuperável: a desigualdade social. O mundo de Vitória estava cheio de luxo e privilégios dos quais ele só podia sonhar. Essa desigualdade criava uma lacuna entre eles que ele não conseguia superar, apesar de seus fortes sentimentos por ela. Ele se levantou da areia e começou a caminhar lentamente ao longo da costa, pensando em como seria fácil ficar com ela, esquecer todas as restrições e apenas estar juntos. Mas a realidade sempre retornava pesada e inexorável. Aqui está você. E aqui estou eu procurando por você. Carlos apareceu do nada. O que aconteceu? Temos negócios, Guilherme. Se você está falando em dar um fim em alguém, eu já disse que estou fora. Guilherme, isso realmente será sua última vez, porque isso vai te estabelecer pelo resto de seus dias. Apesar de sua promessa a si mesmo de não retornar ao seu estilo de vida anterior, Guilherme ficou intrigado com a oferta. Se admitir, ele teria os meios para estar com Vitória depois disso, ele não poderia deixar passar. Sim, que esta seja minha última vez. Pensou Guilherme, assentindo afirmativamente para Carlos. No entanto, Carlos não havia informado a ele de cuja casa eles estavam planejando roubar com sua gangue de ladrões. Mas Guilherme não estava preocupado com isso no momento. Estava se aproximando das 10 horas quando o grupo de jovens se aproximou da casa de Isabela. Carlos e Guilherme ficaram nas sombras, esperando ao redor da esquina. Paulinho, acompanhado por outro cúmplice chamado José, se aproximou dos portões altos e bateu na porta. O que o senhor deseja? Os proprietários não estão em casa. Respondeu o gerente que apareceu de trás do portão. Ele era um homem alto com uma camisa branca imaculada. Estou aqui sobre a venda da casa. Os donos me disseram que eu poderia inspecioná-la. Não recebi nenhuma instrução. O homem disse, surpreso. Claro. Você é apenas um ajudante. O patrão não precisa informá-lo de suas intenções. O homem da camisa branca ficou um pouco surpreso. Ele estava acostumado a esse tratamento, então não pôde discutir com o estranho. A casa estava realmente à venda. E Paulinho parecia um cavalheiro rico. Ele estava vestido com um terno preto e sapatos caros. O gerente abriu os portões e permitiu que o estranho entrasse no jardim. José seguiu Paulinho para dentro. Ele é o avaliador. Paulinho disse, fazendo um gesto em direção ao gerente. Os parceiros pararam no meio do jardim e olharam ao redor. Sim, o lugar era verdadeiramente magnífico. Caminhos suaves levavam à mansão de 2 andares alinhada com arbustos bem cuidados. Um homem pequeno de uniforme estava ocupado no jardim, podando meticulosamente as folhas que perturbavam a perfeição geométrica de um arbusto em forma de esfera. Ele não será um problema para nós, pensou Paulinho. Junto com José, eles se dirigiram para casa ao longo dos caminhos suaves. O gerente foi à frente sem fazer perguntas desnecessárias. Entrem. Na mansão. Eles se encontraram em um hall espaçoso. Móveis de couro branco adornavam o espaço. Além disso, havia a sala de estar com uma longa mesa igualmente imaculada entre inúmeras cadeiras. Era evidente que os convidados eram frequentemente entretidos ali. Onde devemos começar nossa inspeção?
O gerente perguntou, olhando para Paulino, que questionou, já que José permaneceu em silêncio o tempo todo. E quem mais está na casa? Se você ver que não há donos, Paulinho perguntou ao gerente, a empregada está arrumando os quartos. Ela não vai te incomodar. Vamos subir e começar pelos quartos principais. Paulinho sugeriu, como um ladrão experiente, ele assumiu que é onde muitos itens valiosos seriam guardados. Enquanto isso, José enviou uma mensagem no telefone antigo de descagem para alertar Carlos e Guilherme sobre o roubo iminente. Eles tinham cordas e todo o equipamento necessário para escalar o portão. José especificou o paradeiro atual do jardineiro na mensagem. Carlos e Guilherme furtivamente se dirigiram para a casa ao longo dos arbustos para passarem despercebidos. Eles se esconderam na garagem cujas portas estavam abertas. Carlos havia aprendido anteriormente que ali proporcionaria uma passagem para dentro da casa. Eles esperariam pelo sinal. Após receber o sinal, Paulinho enviaria outra mensagem para seus parceiros, indicando que era hora de começar. Paulinho e José saíram do quarto dos donos junto com o gerente, seguidos pela empregada. Ela estava prestes a limpar os quartos de Isabela e Mateus naquele exato momento. Paleno sinalizou para José, que enviou discretamente uma mensagem. O quarto dos donos está limpo. Prossigam. Seguindo isso, os cúmplices entraram furtivamente na casa pela garagem. Enquanto isso, Paulinho, José, o gerente e a empregada estavam inspecionando o quarto de Isabela. Desapercebidos. Guilherme e Carlos desceram para o segundo andar e entraram no quarto dos donos. Sim, havia muito para saquear. Pinturas de artistas desconhecidos adornavam as paredes. Estes devem ser caros. Comentou Guilherme para Carlos, notando-o também inspecionando as pinturas. Nem pense nisso. Como vamos carregá-los para fora? Comece a abrir as gavetas e procurar por objetos de valor. Carlos ordenou a Guilherme. Dom Branco luvas de algodão e começou a abrir as gavetas da penteadeira. Havia de tudo, colares, numerosos anéis e brincos. Guilherme não sabia nada sobre pedras preciosas, então ele pegou o que pôde. Apresse-se. O que você está fazendo aí? Me ajude naquele momento. Carlos estava ordenando os estojos de figuras antigas que estavam na comoda do hospedeiro. Ele tinha habilidade para essas coisas, então começou a embalá-las cuidadosamente em uma bolsa de viagem. Encontrou alguma coisa? Ele perguntou a Guilherme. Sim. Bugigangas. Entendi tudo. Parece que sim, então me ajudou. E Guilherme começou a embrulhar delicadamente cada figura em tecido macio, conforme instruído, e as colocou na bolsa. Levou apenas alguns minutos. Eles discretamente saíram do quarto dos donos com dicas de mensagens de texto de José então. Eles correram pela garagem, certificando-se de que o jardineiro não estava por perto, e saíram da mesma forma que tinham vindo. Obrigado por me mostrar a casa, camarada. Oco. Agradeça ao gerente. Então ele se virou para José. Espero que o avaliador tenha sido capaz de avaliar adequadamente esses apartamentos. José, agora confirmou afirmativamente em resposta. Vou informar os proprietários da minha decisão, ele disse ao gerente que estava fechando os portões atrás deles. Agora isso é um saque. Oco exclamou quando os parceiros colocaram tudo o que conseguiram encontrar no quarto dos donos. Como um verdadeiro ladrão, ele conhecia o valor de tais objetos. Eles se instalaram em seu covil de ladrões, onde ninguém podia alcançá-los. Era um lugar abandonado que já servirá como armazém de alimentos. A polícia nunca se incomodava com isso porque não sabia que existia. E os ladrões podiam realizar confortavelmente suas atividades sombrias lá, sabendo que ninguém os encontraria. Havia incontáveis lugares assim na cidade.
Como vamos dividir isso? Carlos perguntou igualmente. Paulo respondeu, significando: vou trazer meu avaliador e então vamos dividir tudo igualmente. Quero pegar um anel agora. Guilherme disse. Você me surpreendeu, Guilherme. Paulo olhou para ele questionadoramente. O avaliador virá e você receberá sua parte então. Quando ele virá? Amanhã à noite. Na próxima noite, os caras dividiram para pegar junto com o dele. Junto com sua parte. Guilherme recebeu o que lhe pareceu o anel mais bonito. Era muito delicado com uma pedra vermelha no meio. Vitória vai adorar isso. Ele pensou naquele momento que nem sequer suspeitava de quem pertencia e o que esse presente significaria para ele. Uma semana depois, Guilherme voltou à praia onde costumava encontrar Vitória. Seu coração batia ainda mais forte quando viu a garota se aproximando dele na areia. Seus cabelos balançavam suavemente ao vento e um sorriso iluminava seu rosto. Vitória sentia seu coração batendo tão fortemente quanto o dele. Ela o amava também. Era inegável. Sua bondade, seu humor, sua capacidade de ver beleza nas pequenas coisas. Tudo isso a fazia sentir especial ao lado dele. Ela não precisava fingir, podia relaxar e ser ela mesma com ele. Mas ela também entendia que eles nunca poderiam ficar juntos. Suas reuniões sempre seriam secretas. Nem mesmo Isabela, sua melhor amiga, sabia que todas as noites Vitória escapava para a praia para passar um tempo com ele, com seu primeiro amor, Guilherme. Quando se encontravam, o ar era preenchido de tensão. Ambos entendiam tudo. Olhando um para o outro, permaneceram em silêncio como se estivessem tentando transmitir seus pensamentos através de seus olhares. Então Vitória se aproximou lentamente dele e segurou sua mão. Guilherme, ela começou com voz suave. Eu sei que não podemos ficar juntos, mas quero que você saiba que eu te amo. Eu te amo mais do que posso expressar em palavras. Lágrimas brotaram nos olhos do garoto, mas ele sorriu para ela e a abraçou forte. E eu te amo, V.I.C. Deixe-me apenas te amar. Estar com você e te amar. Eles ficaram ali abraçados, sentindo o tempo parar ao redor deles. Apesar da dor, eles sabiam que seus sentimentos viveriam para sempre, mesmo que não pudessem ficar juntos. Minha amada, tenho uma surpresa para você. Os olhos de Guilherme brilharam ao proferir essas palavras. Você vai me dar um presente? Perguntou sua namorada interessada. Naquele momento, a desavisada Vitória concordou e fechou os olhos. Ela estava cheia de sentimentos de prazer e alegria pelo momento que se aproximava. Ela costumava receber presentes, mas esse deveria ser especial. Era do seu amado. E por causa disso, o sentimento de alegria inundou ainda mais. Abra o aninhado na palma da mão de Guilherme estava um belo e elegante anel com uma pedra vermelha. Como é lindo! Vitória não pôde conter suas emoções e correu para o abraço de Guilherme. Experimente. O jovem pegou sua mão e tentou deslizá-la no dedo anelar de sua mão direita. Encaixou perfeitamente. Vitória o olhou admirada, mas então sua expressão caiu. Eu vou aceitar, mas não posso usá-lo. Meu pai terá perguntas. Faça o que achar melhor. O importante é que você aceite como um sinal do meu amor. Vitória não podia usar o anel. Mas todas as noites antes de dormir, ela o girava em suas mãos, examinando o presente e pensando em Guilherme. Parece caro. A garota pensou. De onde ele tirou dinheiro para um anel tão caro? No que você está olhando aí? Perguntou Isabela, que estava passando a noite na casa de Vitória hoje. Ah, não muito. Vitória se apressou para esconder o anel na mesa de cabeceira. Mas ela não conseguiu a tempo. Mostre-me com sua risada habitual. Isabela arrancou o anel das mãos de sua amiga.
Oh meu Deus! Isabela ficou sem palavras. Seus olhos arredondados se alternaram entre sua amiga e o anel. O que há com você? Vitória perguntou. Confusa. Isso não pode ser. De onde você tirou isso? Encontrei na praia algumas semanas atrás, mentiu a bela loira. Lembra que te contei que fomos roubados há cerca de um mês? Este é o anel roubado da minha mãe, exclamou Isabela. Isso não pode ser, respondeu Vitória calmamente. Precisamos verificar. Você tem uma lupa? Sem mais delongas, Vitória foi para o estudo de seu pai, onde pegou a lupa e entregou-a à amiga com um olhar questionador. Deve haver uma letra gravada na parte interna do anel. Ele pertencia à minha avó, Adrian, e foi passado para nós junto com outras relíquias de família. Como o anel é fino, a letra só é visível sob ampliação. Após essas palavras, Isabela pegou a lupa em suas mãos. Olhe, como eu disse, a letra no lado oposto. Adrian triunfou. Isabela. Não posso acreditar que você encontrou. Em qual praia? Como? Por que você não me contou imediatamente? Enquanto Vitória era bombardeada com essas perguntas, um nó se formou em sua garganta. Seus pensamentos giravam como uma tempestade em sua mente, despedaçando toda a confiança anteriormente estabelecida. Ela mal conseguia conter as lágrimas. Será que Guilherme realmente seria o ladrão que roubou a casa de sua amiga? Talvez ela mesma fosse apenas um alvo. Vitória silenciosamente entregou o anel a Isabela e disse que estava se sentindo muito sonolenta. Uma semana passou, e Vitória nunca mais apareceu na praia onde costumava encontrar Guilherme todas as noites. E nos primeiros dias ele estava cheio de preocupação, pensando que algo terrível tinha acontecido com sua amada. Ele enfrentava ondas de ansiedade e a cada vez voltava à praia, esperando ver sua figura familiar. Mas gradualmente, o quebra-cabeça em sua mente se juntou. Ele começou a entender que a ausência dela não era acidental. O mundo em que ela vivia não permitia que ela estivesse com ele. Um cara comum que nem sequer tinha uma casa. Ele percebeu que a desigualdade social que sempre existiu entre eles era a barreira que ela não conseguia superar. Guilherme sentiu seu coração se despedaçar. Ele tentou se consolar com o pensamento de que era melhor para ela, que ela merecia algo melhor do que ele poderia oferecer. Mas o vazio doloroso dentro dele não diminuía, lembrando-o de sua ausência. Ele continuou a voltar para a praia todas as noites, apesar da dor e da decepção. O lugar onde costumavam se encontrar era como um santuário para ele, onde ele podia sentir sua presença mesmo que ela estivesse longe. E nesse silêncio e solidão, sentado na areia, Guilherme percebeu que seus sentimentos por ela nunca desapareceriam. Ele amava mais do que poderia imaginar. E mesmo que não pudessem ficar juntos, seu coração estaria sempre com ela. Vitória ficou junto à janela de seu luxuoso quarto, seu olhar perdido. Sua mente gritava que Guilherme era um ladrão e um mentiroso, que ele nunca seria digno de seu amor e confiança. Mas seu coração não ouvia a razão. Sempre voltava para aqueles momentos que passavam juntos todos os dias. Vitória se lembrou de suas reuniões na costa. Os sons do mar, a brisa fresca que acariciava sua pele, o mais importante, seu toque quente. Ela se lembrou do primeiro beijo deles, cheio de paixão e ternura, que fazia seu coração bater mais rápido. Ela entendeu que não deveria ter confiado nele, que ele poderia tê-la usado para alcançar seus objetivos. Mas mesmo nos momentos mais sombrios de dúvida, quando ela sentia que tudo estava desmoronando, ela não conseguia negar seus sentimentos por ele. Olhando pela janela, ela percebeu que mesmo que nunca pudessem ficar juntos, seu amor permaneceria em seu coração para sempre. Nem ela nem o tempo poderiam apagar as memórias do que compartilharam, de como ele amava e de como ela o amava. Outro mês havia passado. Guilherme quase tinha vendido todo o seu saque.
Havia dinheiro suficiente para conseguir documentos falsos para si mesmo, que era exatamente o que ele almejava, pois com documentos ele poderia agora encontrar um emprego. Guilherme a sério. Carlos foi embora. Eu ganho mais em um dia do que você ganharia em um mês. Eu quero aprender a viver corretamente. Guilherme respondeu orgulhosamente. Bem, boa sorte, mas saiba que eles não vão te levar de volta. Ele te deixou ir apenas porque você abandonou aquele trabalho arriscado. Carlos deu um tapinha no ombro do amigo, sem acreditar que ele teria sucesso. Mas Guilherme conseguiu. Ele começou a trabalhar como carregador no porto. O dinheiro era escasso, mas era dinheiro honesto. Às vezes, o trabalho era tão difícil que pensamentos de voltar à vida do crime cruzavam sua mente, onde ele poderia conseguir dinheiro rápido e fácil. Mas então os pensamentos de Vitória e a parte brilhante de sua alma que ela havia iluminado ressurgiam em sua mente. Lembrando de suas reuniões na beira-mar, Guilherme entendeu que não podia se dar ao luxo de mergulhar novamente nas águas escuras do crime. Seu amor por Vitória lhe deu forças para continuar lutando mesmo quando tudo parecia sem esperança. Ele sabia que precisava se tornar melhor, mesmo que nunca mais a visse. Seu amor por ela era um farol que o guiava pela vida. Mares tempestuosos. Quando Guilherme tinha folgas, o que era raro, ele sempre ia para a mesma praia, para o local secreto onde havia encontrado Vitória há um ano. Era um lugar onde o tempo parecia parar, onde ele podia sentir sua presença mesmo que ela estivesse longe. Ele vinha aqui toda vez esperando vê-la, ouvir sua risada, capturar seu cheiro no vento. Mas a bela loira não estava em lugar algum. A areia estava vazia, e o mar parecia muito mais frio agora sem a presença dela. Seu coração doía e ele rezava para vê-la novamente, mesmo que apenas por um momento. E nesses momentos de tristeza, ele fechava os olhos e lembrava de cada detalhe de seu rosto, de cada palavra que ela dizia, de cada momento que passaram juntos. Suas memórias dela eram como uma luz na escuridão, sustentando-o nos momentos mais difíceis. Nesta noite, quando Guilherme voltou à praia novamente, nem sequer esperava mais vê-la. Havia poucas pessoas por perto, e conforme o pôr do sol, a praia ficou ainda mais silenciosa e vazia. Ele ficou na margem, olhando para a vastidão escura da água. E novamente, ele lembrava. Mas de repente algo o tirou desse mundo colorido de fantasias. Foi um grito de mulher abruptamente interrompido. Guilherme viu uma figura agitada acenando freneticamente no mar sem hesitação. Ele mergulhou na água. A força das ondas o empurrava de volta para a costa, mas Guilherme lutou contra ela, nadando para o lugar certo à medida que se aproximava. Ele viu uma garota sendo arrastada por uma onda e se afogando sem hesitar. Ele a agarrou e começou a arrastá-la para a costa. Foi difícil. A correnteza puxava Guilherme de volta para o mar, mas ele lutou contra ela como se sua vida dependesse disso. Seu coração batia tão forte que parecia que poderia explodir de seu peito, mas ele não parou. Apesar do cansaço e do esforço. Finalmente, ele chegou à costa, puxando a garota para a terra firme. Ele se deitou na areia, suas forças o deixando, mas ele estava feliz. Ele havia salvado um estranho sem considerar as consequências, porque era a única coisa que importava naquele momento, salvar uma vida. Ele fechou os olhos, ainda sem entender a quem havia salvo. Eles precisam ser levados para o hospital urgentemente. Guilherme começou a voltar lentamente aos seus sentidos. Ele viu vagamente várias pessoas ao seu redor. Todos pareciam familiares, mas seus rostos estavam borrados, como se misturados em um caleidoscópio de memórias. No centro das atenções estava um homem agitado na casa dos 50 anos. Ele estava gritando algo, mas o som parecia distante e indistinto. Guilherme tentou se opor, se levantar, dizer que não precisava do hospital, que não podia pagar por isso.
Mas seu corpo parecia desconectado de sua vontade, e ele não conseguia se mexer. Ele sentiu o sono o envolvendo novamente, como se estivesse afundando em um abismo de sonhos. E lá estava ele novamente na praia. E aquele mundo dos sonhos onde seus desejos se tornavam realidade. E então, do nada, ela apareceu para a Vitória. Sua beleza era deslumbrante, e seu sorriso fazia seu coração dançar loucamente. Ele não podia acreditar no que via. Ele não podia acreditar que seu desejo de vê-la novamente se tornará realidade. Guilherme acordou no hospital. Por que eles me trouxeram aqui? Eu consegui sair, recuperar o fôlego, e poderia ter seguido em frente. Agora nunca poderei retribuir por este cuidado médico. Ele pensou, naquele momento, nunca me importei. Assim que viu Guilherme acordado, ela correu para o corredor e chamou o Sr. Paulo. O homem dos seus 50 anos que Guilherme havia visto anteriormente entrou na sala. Agora Guilherme podia vê-lo claramente. Ele o reconheceu imediatamente como o prefeito da cidade. Você salvou minha filha, arriscando sua própria vida. O homem disse, com a voz tremendo. Vou cobrir suas despesas hospitalares. Não se preocupe com isso. E na verdade, pedi o que você quiser. Guilherme não respondeu. Ele ainda estava em um estado atordoado, vagamente ciente do que estava acontecendo. Paulo percebeu isso e tentou confortá-lo. Tudo isso já passou. Qual é o seu nome? Guilherme. Guilherme, eu ficaria muito feliz se você almoçasse comigo e minha filha em nossa casa. Quero te agradecer, e vamos discutir que recompensa você deseja. Eu não posso. Eu não posso ir para sua casa. É impossível. Guilherme preocupado. Eu sei ser grato e apreciar as pessoas que arriscaram suas vidas pelos outros. Você deve ficar sob observação dos médicos por mais um dia. E amanhã, meu motorista irá buscá-lo. Acordado no dia seguinte, Guilherme entrou em um carro caro a noite toda e toda a manhã. Ele estava pensando no almoço que estava por vir. Ele não sabia o que pedir ao prefeito. Dinheiro, um emprego. A única coisa que ele sonhava era ver ela. Mas o prefeito não era um mágico. Quando Guilherme saiu do carro e olhou para a mansão, ele não conseguia acreditar no que via. A primeira vez que conheceu Vitória, ele a escoltou para esta mansão. Não pode ser, ele pensou, ela é a filha do prefeito? Eu disse Vitória, ou eles venderam esta casa. E agora pertence ao prefeito. 1 milhão de pensamentos giraram na cabeça do garoto de 17 anos. Entre, Guilherme. Senhor Rodolfo cumprimentou alegremente e o levou até a mesa. Obrigado. Não seja tímido. O salvador da minha filha é o hóspede mais honrado desta casa. Sente-se. Minha filha vai se juntar a nós em breve. Ela também quer te agradecer. Qual é o nome dela? O rapaz perguntou. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, a porta da sala de jantar se abriu, e ele a viu. A bela loira que ele havia visto todos os dias em seus sonhos. Seu coração disparou ao ver Vitória. Ela estava lá como se tivesse saído de seus sonhos mais queridos. Seus cabelos brilhavam à luz, e seus olhos irradiavam um brilho que parecia iluminar todo o mundo ao seu redor. Guilherme, esta é minha filha, Vitória, Senhor Rodolfo apresentou. Guilherme mal conseguia conter sua empolgação quando Vitória se aproximou dele. Ele sentiu seu coração batendo tão forte que parecia prestes a pular do peito. Naquele momento, todas as suas dúvidas, todos os seus medos, se dissiparam no ar. Seus sonhos haviam se tornado realidade, e Vitória estava diante dele, um símbolo de suas esperanças e amor. Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas. Ela claramente não esperava vê-lo ali.
Seu primeiro amor, a pessoa com quem ela pensava todos os dias, a cada segundo. Vitória, eu estava esperando por você. Prazer em conhecê-la. Guilherme, meu pai me disse que você me salvou arriscando sua vida. A garota disse entre lágrimas, fingindo ver o jovem pela primeira vez. Guilherme decidiu que ou ela havia se esquecido dele, ou simplesmente não queria entrar em detalhes na frente de seu pai. Guilherme, nos conte sobre sua vida. O que você faz? O prefeito perguntou, e o rapaz começou sua história. Ele contou que costumava roubar antes, mas agora ganha dinheiro trabalhando no porto. Ele contou sobre seus pais e sua vida difícil, sem esconder nada. Ele contou como concordou em roubar a mansão cara para conseguir dinheiro para documentos falsos. Ele contou tudo, exceto a identidade da garota que amava e a casa que roubou. O prefeito ficou chocado com o destino difícil do menino. Ele sentiu uma dor enquanto Guilherme falava. Você já quis voltar para a gangue de ladrões? Eu quis. O rapaz admitiu. Mas toda vez que eu me lembrava dela, daquela garota, de alguma forma, os pensamentos sobre ela me davam força. Ah, esse primeiro amor, o prefeito sorriu. E que educação você tem? Quantos anos de escola? Nada mal. Acho que sei como posso retribuir por salvar minha filha. O rosto de Rodolfo expressava completa satisfação. Ele finalmente descobriu como poderia agradecer a Guilherme. Senhor Paulo, eu não preciso de nada. Haverá uma vaga para você no Colégio Guadalupe, para que você possa escolher uma especialidade de sua preferência. Vou cuidar de tudo naquele momento. Guilherme sentiu uma sensação de euforia. Será que o que ele sonhava tinha se tornado realidade? Primeiro, ele viu ela novamente. E segundo, ele receberia uma educação de graça. Posso mostrar ao Guilherme nosso jardim? À medida que o almoço se aproximava de sua conclusão lógica, Vitória tomou a iniciativa. Eles saíram para o jardim. A garota se virou para Guilherme e olhou em seus olhos por um longo tempo. Eles ficaram em silêncio, e então Guilherme disse: Eu vim à praia toda vez esperando te ver. E voei para a Europa para nunca te ver por acidente. Vitória, mas por quê? Você me deu um anel roubado. É o anel da mãe de Isabel. Sua gangue assaltou a casa deles. Embora, que diferença isso faz? A garota explodiu em lágrimas. Ela tinha mantido suas emoções sob controle por muito tempo, mas agora estando sozinha com ele, ela finalmente podia dizer tudo. Eu te odeio tanto. Você partiu meu coração. Eu pensei que você estava me usando para nos roubar também. Isso não é verdade, Guilherme disse quietamente, cuidadosamente, enxugando as lágrimas de sua bochecha. Agora você sabe a verdade. Não há mentiras no que eu disse para o seu pai. Eu te amo, V.I.C. Eu também te amo, Guilherme, a garota o beijou nos lábios. Seu beijo era suave, cheio de reconciliação e esperança para o futuro. Naquele momento, ambos sentiram as paredes entre eles desmoronando. Seus sentimentos se tornando claros e verdadeiros. Eles podem não ter sabido o que os esperava, mas agora estavam juntos. E isso era tudo de que precisavam. E naquele jardim, nos braços um do outro, eles encontraram paz e felicidade verdadeira, que tanto buscavam. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.